pastor Gabriel. O que é que faz um homem e uma mulher nu, pastor César? Mantenha calma, pastor Gladson. Vamos ao seguinte. O pastor César quer deturpar o texto, dizendo que não quer deturpar o texto. Ele não quer deturpar o texto. O seu conceito sobre heresia. O seu conceito sobre heresia é o quê? É o original da palavra heresis. Tudo bem. É uma ideia estranha. Vocês estão errando o alvo do texto. Teve a Caim e disse: alcancei do Senhor. Ela aí não disse que foi o Adão que fez isso? Opa, tá dizendo que Adão conheceu ela, não tá dizendo que Adão é pai. Porque nós vamos na genealogia de Adão, onde é que tá Caim lá? Só me prova aí. Prova pra mim que nesse Caim... versículo que Não, aqui o senhor não tá provando nada, só tá provando... Dentro disso aí, vou responder pro senhor. Só quero fazer uma pergunta pro senhor. Não, dentro então disso primeiro aí. responda, pastor. Tá. Se tem um texto aí, já me humilha agora, já acabou, eu já mudo de opinião. Tá tudo na Bíblia. E as filhas? E as nora dele? As nora dele? As nora? Também não. Não? Também não. Ah, engraçado. Não, né? Quer dizer que a semente de Caim não passou nas noras, não? A semente de Caim pereceu no dilúvio. Por que não é por que Canaã está sendo amaldiçoado, pastor? Então, me responda. Vamos lá. Não existe. Se o senhor quer que eu te responda, você não responde. Eu volto a dizer, não tem nenhuma metáfora sexual. Mas como não tem? Eles estão nus, pastor César. Estão fazendo o que nu, pastor César? Abriu os olhos, pastor César. O senhor não quer admitir que tem sexo, é diferente. Ele vai tentar resolver o texto de Gênesis capítulo 4, versos 1, que essa conta ainda não fechou. Vamos lá. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu luz a Caim. Como resolver isso? E importante, meu irmão Gabriel, pelo que transparece aqui no programa, com a fala do teu pai, do pastor Gladson, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não é literal. A árvore da vida eterna, ela também não é literal. O fruto também não é literal. E Gênesis 4, como resolver? Tem como resolver em 3 minutos? Vamos lá. 3 minutos? Eu falo demais. Lute. Seguinte, eu entrei aqui falando sobre a gente conceituar sobre a árvore do bem, ou a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. A conceituação parece literal, parece metafórica. A teologia vai divergir. Uns vão defender que é literal, outros vão defender que é metafórica. Qual que é a minha posição sobre isso? Eu acredito que tem certa parte literalidade e certa parte metafórica. Questão metafórica, a árvore da vida representa o ensino de Cristo, o ensino que dá vida eterna. Quando você vê Jesus, eu sou o pão da vida, eu sou aquele que comer da carne e beber no meu sangue, todas as analogias, ou seja, são representações de Cristo, você entendeu? Como se aquilo representasse a Cristo, entendeu? Mas tem certa literalidade. Ou seja, comer daquela árvore daria vida, comer da árvore daria morte. Agora, o comer do conhecimento do bem e do mal seria tomar esse conhecimento para si e determinar o que é ruim e o que é bom, à distância de Deus, correto? Até agora não tem nada de questão sexual. Quando eu falei sobre Gênesis 3, sobre questão sexual, você não consegue enxergar esse tipo de coisa ali. Por que a divergência vai ter de metafórica e literal? Porque na hora que você vê das consequências, o que acontece depois de comer do fruto, você vê que o Adão se envergonha e cobre essa nudez. Aí depois disso, o que acontece? Aparece 2 descendências, Gênesis 3,15, e porém inimizade entre a sua descendência, a descendência da serpente e a descendência da mulher. Depois disso, Deus vai lá e coloca a maldição sobre a serpente, ela vai rastejar, vai andar sobre o seu ventre, vai comer pó, as dores delas até os filhos, né? O que significa multiplicar as dores a teus filhos, né? Esse juiz, essas 2 descendências, você começa a falar, nossa, essas árvores são literais mesmo, né? São metafóricas. Qual que é o problema disso, né? Como que a gente faz para entender isso? Você vê, o seu desejo será pelo seu marido, ele te dominará, né? Aí depois vem a maldição contra Adão, e Adão chama a Eva de a mãe de todos os viventes, né? E você vê um monte de consequências sobre isso. Aí você vai querer entender o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal e o que é a árvore da vida. Nós acreditamos que o quê? A árvore do conhecimento do bem e do mal era um ensinamento de Satanás. O comer do fruto era uma consequência desse ensinamento, de você tomar o mal para si. E esse comer do fruto representa, como ele citou Provérbios, 2 Coríntios 11, as únicas escrituras para você entender o que é o fruto, o que é comer do fruto e as desobediências. Quando você interpreta dessa forma, você começa a ver versículo por versículo se encaixando, você entendeu? Em que momento ocorreu o pecado sexual? 20 segundos.
em que momento ocorreu o pecado sexual. É. A partir do momento que ela come do fruto, que é esse ensinamento de Satanás, você é gerado 2 descendências ali. Você entendeu? Não dá tempo, né, pra eu terminar a linha de raciocínio, que a gente vai pra Gênesis 4. Só que eu quero mostrar que através desse comer do fruto é gerar 2 descendências. Ok. Na próxima, o senhor fala, pastor César. Vamos lá. Tem a questão da nudez aí. A questão do Gênesis 4, eu entendi. Você trabalhou aqui com o Gênesis 3. É difícil chegar lá E ainda. vamos no Gênesis 4 depois. Tá tudo bem. O problema é o seguinte, cara. Quando você diz que gera 2 descendências ali, aí a coisa fica pior. Por quê? Porque no versículo 15, o Senhor fala assim, ó. Por inimizade, ele tá falando entre ti e a mulher. Tá falando pra serpente, Satanás. Isso. Por inimizade entre ti e a mulher. Então, você e a mulher são inimigos. Também entre a tua descendência, para Satanás, e o seu descendente, no singular. Uhum. Se Satanás engravidou Eva, como vocês defendem, logo a descendência dos dois é a mesma. Porque a Eva é a mãe e Satanás é o pai. Não. E aí a conta já começa a não fechar. Não, Não, entendeu? não, eu não. volto atrás. Não, eu volto atrás. Vamos lá. Pergunta Talvez novamente, você que não eu entendeu acho minha que eu não entendi- pergunta. eu não entendi sua Tá pergunta. tudo bem. Tá tudo bem. Vamos lá. O texto diz assim: por inimizade entre ti, Satanás, E a mulher. Certo. Até aqui, ok? Ok, perfeito. E entre a tua descendência, Satanás, Satanás. e o descendente da mulher. Uhum. A inimizade entre você, a pessoa, Satanás e a mulher, entre a descendência de Satanás e a descendência da mulher. Mas se Satanás tá. copulou com Eva, Entendi. Não. logo a descendência deles é a mesma, meu Deus do Não, céu. não, não. Então, É essa simples. conta já não fecha. É simples. A ideia é que o comer do fruto era a serpente com Eva e depois ela deu ao seu marido. Ela teve relação com Adão, certo? E agora o que acontece? Não, mas peraí. Vamos lá. Então, o calma aí. descendente Isso da mulher... Isso aí não explica calma, o texto. O explica. texto diz assim, ó. Quem são por os filhos da inimizade- serpente e os filhos da mulher? Não tem filhos da mulher. O descendente da mulher. Ué, Então, quem é o a descendente da semente da mulher? mulher não é Cristo aqui? Ele é A literal, continua- a ele é literal ou ele é continuidade. espiritual? Então vou explicar A o texto. continuidade. Vamos lá. De novo, por inimizade entre a tua descendência, Sim. uma descendência é muita Sim. gente, Descendente. a descendência, Tua semente. tá? E o seu descendente, o seu descendente. O único que cumpre esse requisito é Jesus Cristo, Em Gálatas 3, né, pastor? porque somente ele é semente da mulher. Todos nós somos semente de homem mais mulher, menos Jesus. Então o que ele está dizendo é o seguinte: por inimizade entre Satanás, eu vou falar Satanás porque Os a Bíblia diz que ele descendentes, é o né? antigo serpente. Os filhos de Satanás, Eu né? vou falar sobre Satanás porque a Bíblia diz que é a antiga serpente, pra gente não ficar falando serpente, não sei o que, cobra. Por inimizade entre Satanás e a mulher, entre a sua descendência, a descendência de Satanás, e o descendente da mulher. Uhum. E esse descendente da mulher só pode ser o Senhor Jesus Cristo. Uhum. Ele é o único descendente da mulher, Uhum. fruto apenas de uma mulher. E aí, o descendente, ferirá a sua cabeça, tu lhe ferirá o calcanhar, o que acontece na cruz. Logo, está falando de Cristo. O nome disso na teologia é proto-evangelho. Então, se você defende que a Eva teve filhos com Satanás, logo, essa maldição, esse julgamento, esse juízo de Deus, não tem sentido algum. Por quê? Porque o descendente de Satanás e o descendente da Eva são as mesmas pessoas, meu Deus do céu. Não. E aí, quem vai? Posso, por favor? Não. faz isso Então vamos lá. 1 João capítulo 3, verso 10. Nisto sabemos manifestos os filhos de Deus, os filhos do diabo. Quem são os filhos do diabo? Aí nós vamos para Mateus 13, pastor. Joio e trigo. Quem semeou o joio? Jesus disse que quem semeou foi o diabo. Aonde ele semeou? Em que terreno? Eu quero perguntar para o senhor. Então deixa eu só terminar o texto aqui, tá bom? Qualquer que não praticar justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que eu vi desde o princípio. Olha o que a Bíblia está dizendo, desde o princípio. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Então ele era do maligno. Então aqui nós vemos a Bíblia, não somente esse texto, nós temos inúmero, mas para sintetizar.
a semente de Satanás. Jesus disse que escolheu 12. Concordo. E um era o diabo. Concordo. Um era A o Bíblia diabo. chama sistematicamente, vez após vez, os perdidos de filhos do diabo. Filhos de Belial. Mas de filhos quem é? de... Mas Ok. ele não tem uma descendência? Mas é que o senhor não entendeu minha pergunta até agora. Se a descendência Eu do entendi. diabo são os Eu caídos, entendi. os Eu entendi. ímpios, os perversos, Eu entendi. e a descendente da mulher? Gabriel, vamos lá então. Tenta resolver. Pastor Cristo. César, o senhor Tenta sabe, você, o senhor vai. sabe o seguinte também, né? Essa escritura de Gênesis 3,15, inclusive eu vi um vídeo do Carlos Vailate falando que a NVI agora, de 2013, ela colocou os descendentes da serpente e os descendentes de Eva, né? Mas o texto original é singular. É singular, né? É singular. Porque em Gálatas 3 corrobora. Eu vou entrar no debate no mérito, né? Porque o debate é muito maior sobre isso, você sabe. A linguagem vai ter especialistas falando, não, são Mas é que, descendentes assim, porque... independente se seja no singular tudo ou bem. plural, Não, tá? não, A não, minha calma aí. pergunta também não, vai a ideia é o abarcar os seguinte, dois. a ideia é o seguinte, descendentes ou descendente, a gente tem a descendência da serpente, correto? Sim, quem são? Os perdidos. Ok. Os perdidos, correto? E a gente tem a descendência De quem? da mulher, Mas correto? se ela Mas copulou com Satanás, é a mesma. Não, pressão. A partir do momento que você enxerga a descendência da mulher e a descendência da serpente vindo do mesmo ventre, Abel e Caim sendo gêmeos, você entende aonde foi colocado o joio e o trigo. Você entende? A distinção dessas sementes. Quem são a semente da serpente? Quem são essa descendência da serpente? Uns vão acreditar que é a descendência espiritual dos perdidos, correto? Que é a interpretação majoritária. Outros acreditam que é as cobrinhas que iam brigar com o povo de Israel, né? Ou seja, ia ter inimizade entre os filhos de Israel. É uma interpretação minoritária em relação ao ponto. Mas a questão é, a descendência da mulher e a descendência da serpente são sementes que estariam aqui na terra, descendências que estariam aqui na terra, ou descendentes ou descendência, e eu tenho inimizade entre elas. Você entendeu? Só que quando eu entendi o que você quer dizer, não, é o mesmo descendente, né? Porque tá falando descendência da mulher. Mas quando fala descendência da mulher, é a linhagem santa que veio da mulher, você entende? Que veio de Adão. Esse que é o ponto. Mas é que assim, vocês estão defendendo que a mulher, a Eva, teve relação sexual com Satanás. Se ela teve relação sexual com Satanás, os filhos dela, ela é a mãe, o diabo é o pai. Mas aqui tá dizendo que tem uma diferença entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Sim, mas se ela teve relação com Adão e com a serpente, e o filho de Caim, que é filho do maligno, filho do diabo, que é o filho do diabo, e Abel é filho de Adão, aqui existe inimizade. Não é que é o mesmo. Você entende o que eu quero dizer? Então, calma aí. Vamos lá. Você entendeu? Entendi. Então, não sei se vocês Eu entenderam. entendi Então, vamos lá. perfeitamente. Vamos Eu entendi o que você tá admitir por dizendo. um segundo essa história toda que vocês defendem que é uma heresia. Uma heresia. Não, é heresia, eu acredito que não, pastor César. O que é uma heresia, meu amigo? No conceito majoritário sobre heresia, eu não sei qual o conceito que o senhor tem sobre heresia, mas são doutrinas que, como pode dizer, são doutrinas essenciais que se você crê naquilo, você perde a sua salvação. Então você não sabe o que é heresia. Não, deixa eu explicar. O apóstolo Paulo fala assim, entre vocês tem heresia. Significa que todo mundo ali era perdido? Não. Não. Você a gente tem que crê entender naquilo. o conceito de heresia. Não, mas eu te falo, o conceito. Divergência teológica e heresia. Por exemplo, o senhor pode pegar a heresia e aplicar o seu conceito, Só que o Que seu é o que vocês estão fazendo aqui agora. O seu conceito Sim. sobre heresia. Sim. O seu conceito sobre heresia é o quê? É o original da palavra heresis. Tudo bem. É uma É ideia errar o alvo. estranha. Errar o alvo. É uma Vocês ideia estão errando estranha. o alvo do texto. Então vamos lá. O texto diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, Satanás e a mulher, entre a tua descendência, Satanás, e o seu descendente, a mulher. Ah, não, a descendência, porque não sei o que da NVI. Tá bom, eu não vou nem entrar na questão do texto crítico aqui. Mas vamos considerar que tem duas descendências. O texto só faz sentido se houver dois tipos de descendências. Como uma mesma mãe pode ter dois tipos de descendências diferentes, meu Deus. Mas eu acabei de... Só quer 20 casos, disse aqui 20. Vou te passar 20 vamos casos lá, desse. O calvinismo é Em heresia, Goiânia pastor agora. César? O calvinismo é Ele heresia? está dizendo que eu quero O calvinismo, ele é uma corrente soteriológica. Então, a palavra Mas ela calvinismo tá errando não é o uma alvo. doutrina. Ela tá errando o alvo. A palavra Se calvinismo não é uma doutrina. Dentro do calvinismo, eu entendo que alguns dos pontos são heréticos. São heréticos. Exatamente. Vamos lá, voltamos ao tema. Cessacionismo, só crê que é heresia? Meu irmão, Então, mas aí a gente- vamos permanecer no debate, sabe Não, por quê? quer Creio dizer- que é heresia. O senhor quer que é Mas heresia? qual é o problema aqui Não, nesse tudo debate? bem.
Não, Eu creio que é heresia. Sobre o Sim, conceito de heresia. Ô, Gabriel, Você entendeu? vamos tentar resolver o tema. O tema. Aí Ah, depois, se vamos tiver um lá. outro debate Eu sobre. quero falar resolver 4 esse agora. 4. capítulo Quero falar 4. Gênesis 4. Vamos marcar um eu e você. Pergunta. Gênesis 4, vai. Vou repetir a pergunta. A pergunta é Por favor. clara. O texto Por diz favor. assim, ó. Por favor. Coabitou o homem com Certo. Eva, sua mulher. Certo. Esta concebeu Certo. e deu à luz Caim. Certo. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Certo. Se o Caim não é filho de Adão, Tá. vocês dizem que o Caim foi filho de Satanás lá em Gênesis 3. Mas a Bíblia diz que ele é filho de Adão nesse texto aqui. O Adão fez sexo com Eva, a Eva engravidou e teve o Caim. Qual tá certo? Gênesis 4, que é claro, ou Gênesis 3, que é uma interpretação de vocês? Tá bom. Gênesis 4? Vamos lá. O Já senhor chegamos em Gênesis aproveita 4? e textualmente também resolva a questão dos gêmeos, que também Tá bom. ficou pendente. Já fica aqui agora. Tá bom, vamos lá. Pastor César, sei que o senhor não entende, mas é assim. É passado, tá? 4 aqui é uma narrativa. Só que, e aconteceu que Adão conheceu Eva. É lógico que conheceu. Ela concebeu todo o primogênito nas primeiras. Isso aí não precisa fazer um exegese para o senhor que o senhor conhece. E teve mais a seu filho, que foi, né? Abel, e foi pastor de ovelha Abel e Caim. Só que o senhor vai aqui na frente, a gente vai ver que conheceu novamente aqui, ó, no 5, porque está relacionado. Sempre o Gênesis aqui, o começo, o capítulo está falando do anterior, né? Macho e fêmea os criou, e Adão viveu 130 anos, gerou um filho, a sua imagem, chamou seu nome, certo? Um filho. Mas ele não tinha outro? Mas por que gerou um filho? Só que no versículo 25, tornou Adão. Pastor César, tornou Adão. Se aqui ele tivesse tido um relacionamento com a Eva e conhecesse, ela gerasse Caim, e depois a Bíblia faria menção, tornou a conhecer, como está aqui no versículo 25. Pega aí. Capítulo 3, capítulo 4? O senhor quer certo. 4? Vamos desmiuçar o 4 agora. Vamos desbruçar no 4. É que você estava no 5 agora mesmo. Não, sim, porque eu fui lá para mostrar para o senhor que Adão viveu e gerou um filho. Ok. Um. Então aqui, e tornou Adão a conhecer a sua mulher. Agora ele tornou a conhecer, não porque conheceu só naquela vez que gerou Abel, juntamente com a semente do Caim que estava lá, do diabo, segundo o senhor diz. É isso aí. Então, peraí, só repete essa última frase. O senhor disse que ele primeiro se deitou com ela Não. para conceber. A serpente deitou com a Eva e ali colocou, como o senhor usou essa palavra anteriormente para mim, concebeu, né? Concebeu da serpente o Caim. Então, mas o o que diz aí o verso 1 do capítulo 4? Sim, perfeitamente, eu estou entendendo. Só que o senhor Então, não lê está o texto. entendendo. Tá bom. E conheceu Adão a Eva, Pronto, sua pastor. mulher. Conheceu, mas ele Calma, conheceu conclui o lá. texto. Continua E o depois? Conheceu, vamos lá. Sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor. Ela Aí não diz que foi o Adão que Sim. fez isso? Opa, tá dizendo que Adão conheceu ela, não tá dizendo que Adão é pai. Porque nós vamos na genealogia de Adão, onde é que tá Caim lá? Só me prova aí. Prova pra mim que Nesse Caim... versículo que você Não, acabou de ler. aqui o senhor não tá provando nada, o senhor tá provando que ele teve sexo com ela, é o que o senhor tá provando. Então vamos lá. Só A isso. descendência de Caim. Não, eu quero que a descendência de Adão. Vamos lá. A descendência. Adão. Ok. A Mas descendência. o senhor deixou eu terminar o texto. É que só o Deixa eu senhor falou terminar. depois do bloco que virou, Não, só não. o senhor tá falando. Mas tudo bem, pode continuar falando. Mas só eu tô no meu tempo, pastor? Pastor, coabitou Adão com Eva, Pode sua continuar. mulher, e concebeu e deu luz a Caim. Não É Adão ou não é Adão? Só tem que continuar. Adão teve sexo com ela, mas onde é que está dizendo aqui que o filho é de Adão? No texto. Aonde? Deu luz Não, a Caim. senhor, não deu a luz, foi a mulher. Não está dizendo que ele é o pai. Tá É bom. na palavra Pastor César, conceber. vamos lá. Então vamos lá. Primeiro, a palavra conceber, esse texto aqui não tem saída, pastor, com todo respeito. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e ela concebeu. A palavra conceber aqui é engravidar. A palavra conceber aqui é engravidar. Quem fez essa mulher engravidar? O texto responde: Adão. Adão. Coabitou o homem, a palavra Adão, ali, com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida. O homem se deitou com a Eva e ela ficou grávida. Aí o senhor vai dizer que, mas a Bíblia, o senhor apresentou vários textos, eu não sei se foi o senhor ou seu filho, 25. onde Deixa eu ler. tem a descendência, são filhos de Satanás, filhos de Belial, ok. Uma pergunta: existem filhos de Satanás ainda hoje? É óbvio que sim.
Como Óbvio se que toda a sim. descendência de Caim pereceu no dilúvio? Quem falou isso pro senhor? E é o que João está texto. dizendo? Não, e o João está dizendo O texto. E João Noé tá é dizendo, filho de quem? E João está dizendo aqui o quê? Existem descendentes de Caim hoje? É óbvio que existe. Então, é como? óbvio que raça Se de a- víbora, quem vos Calma aí. induziu a fugir? O que é que Jesus está dizendo? O que é Então, que vamos João por Batista parte, está dizendo? Vamos por parte. Tá me A perguntando. descendência de Caim pereceu completamente no dilúvio. Quem Ponto. falou isso pro senhor? A Bíblia. É só ler Gênesis Vamos lá. capítulo 6. Vamos ler. A ascendência de Noé é a partir de 7. Vamos ler. O Noé é descendente de Caim? Vamos ler. Não. Tu sabe que não. O Noé é descendente de quem? 7. Tá, o 7 é 7. descendente de Caim? É óbvio que não. Ok. Caim é o Tubal, Caim era. Logo, todos os seres humanos que existem neste planeta aqui, que nós vivemos, Sim. são descendentes de Adão através de Noé. Certo? Não. Ah, não? Não. Então, É óbvio que não. quem entrou na arca que é não. descendente de Caim? Mostra Vamos o lá. texto. Mostra o texto? Tá bom. Posso te Vamos mostrar? lá, por favor. Tá bom. Se eu quer mostrar, vamos lá. Fazer, dentro disso aí, vou responder pro senhor. Só quero fazer uma pergunta pro senhor. Não, dentro então disso primeiro aí. responda, pastor. Se tem um texto aí, já me humilha agora, já acabou, eu já mudo de opinião aqui Ótimo. agora. Vai. Ótimo. Deixa eu mostrar pro senhor. Aqui. Vamos lá. Quando Noé estava nu, certo? Estava nu. E aí, Cão... É o capítulo 9. Capítulo 9. Capítulo 9. Capítulo 9. Então, inclusive no capítulo 9, nós temos novamente aqui, ó. Mas vós frutificai por vós até aquele texto que eu queria. Então, a gente vê aqui que viu Cão o pai, versículo 22. Viu Cão o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos. E aí ele vem narrando, né? E despertou Noé do seu vinho e soube que seu filho menor lhe fizera e disse: maldito seja quem, pastor? Tá aí no texto? Canaã. Mas quem foi que viu a nudez? O que isso tem a ver, pastor? Peraí, o senhor está dizendo que não tem. O senhor Pastor, tá dizendo que não tem. o Cã, o Sem e o Jafé é filho de Noé, Sim. que é da descendência, da descendência de Sete, não é da de Caim. A de Caim pereceu no dilúvio, pastor. O senhor com esse texto Não, aí é só não... mostrar um Peraí. descendente de Caim. Não tem, é Não fácil, tem. não é fácil. Não é fácil. Então mostra um descendente de Caim. E essa maldição aqui? E essa maldição? Essa maldição é de Noé, descendente de Sete, para o ela seu continua. neto, que Ela também passou, é descendente de passou, Sete. ela passou. As filhas dos homens, era da descendência de quem, Eu pastor? fiz uma As pergunta. filhas do homem, Gênesis Vamos de 6. novo, vamos de Gênesis novo. 6. Vamos de novo. Eu fiz uma pergunta. Sim, a tô te respondendo. a pergunta é: Cão. a descendência, no caso seria ascendência, a ascendência de Noé está com Caim ou está com Sete? De Noé, está com 7. Ok. O Noé tem algum parentesco com Caim? Não, Ok. não, Os filhos de Noé têm algum parentesco com Caim? não. Ok. Então acabou o seu argumento, porque E toda as a filhas? descendência de Caim... E as filhas? É só procurar, tá tudo na Bíblia. E as filhas? E as nora dele? As nora? Também não. Não? Também não. Ah, engraçado. Não, né? Quer dizer que a semente de Caim não passou nas noras, A não? semente de Caim Por pereceu quê? no dilúvio. Por que que não é Não que, mas por existe- que que Canaã está sendo amaldiçoado, pastor? Então, Me vamos lá, responda. vamos lá. O Não texto, se o senhor existe- quer que eu te responda, você não responde. Não existe um descendente vivo do Caim depois do dilúvio. Aqui, ó. É aqui. só apresentar a o senhor descendência. Tá aqui, ó. Canaã, maldito seja Canaã. Ele passou no ventre da nora Vamos de lá. Noé. Canaã é filho de quem? Vamos lá. Canaã é filho de quem? De Cão. Tá, e Cão Cão. é filho de quem? Noé. E Noé é filho de quem? Vem da descendência de Lameque. De Lameque, que tá da Lameque- descendência de Sim. Sete. O ventre. O senhor defende a tese de Gênesis 6 que os anjos fizeram... Mas o que tem a ver Gênesis Calma. 6, É meu quando- irmão? As filhas dos homens. Tava lá, as mulheres. Elas não misturaram, não teve uma mistura ali, não? Ou não teve? o senhor sabe que teve, que o senhor prega isso. Então, a genealogia está bem disponível para o senhor. aí no Então texto. vamos na genealogia, então? Pastor, ó, Vamos na genealogia. pastor, ó. Posso? O senhor falou a genealogia. Vamos pra Pastor, só um genealogia? minutinho pra Vamos, gente não não tem perder problema. tempo. Vamos lá, ó. Pastor, ó, é Sete, Enos, Cainaã, Malalael, Jared, Enoque, Lameque, Matusalém, Lameque. Aí nós vamos chegar em quem? Em Noé. Sem Cã e Jafé. Tá. Não tem nada Então de vamos lá. Caim, pastor. Tamo lá. Então, não tem Caim na genealogia de filho de Adão. Livro de Judas, versículo 14, disse que Caim é o sétimo depois de Adão, o sétimo. Se ele é o sétimo... Quem?
Ué, versículo 14 de não é Judas. Caim, ele tá confuso. Não Caim. É, pastor. Enoque. Não, é O senhor Enoque, quer falar do pastor. Enoque. Enoque, o sétimo depois de Adão. É isso mesmo. Então, se Enoque é o sétimo, pastor, aonde está o Caim na genealogia? É isso que eu quero falar. Cadê quem é o pai dele? Quem é o pai do Caim? O pai do Caim Gênesis não é capítulo Adão. 4. Não é Adão. O senhor está deturpando o texto. É eu que tô deturpando o texto? Tá. Eu posso explicar um pouquinho? Por favor. Posso Vai lá, entrar um Gabriel. pouquinho na jogada aí? Duas coisas, Gênesis 4 e sobre a descendência de Caim, né? Ela aparece no dilúvio? Tá, vamos comentar de trás pra frente, vou chegar em Gênesis 4. Ok. O que ele quis falar dos anjos, né? Que o senhor defende que os anjos tiveram relação sexual com a descendência piedosa de Sete, é isso mesmo? Na verdade, não tem descendência piedosa de ninguém ali, né, no texto. Você acredita que filhos dos homens são todos gerais? Filhos dos homens são filhos dos homens. Só ler o Gênesis Tá, 6, então 1. filhos dos homens são tanto descendência de Caim quanto São descendência homens, de né? Sete. São filhos dos homens. Então vamos lá, se os anjos tiveram relação sexual com as descendências tanto de Caim quanto de Sete, correto? É possível. É possível, né? Quando a gente entra, tem gigantes do outro lado, correto? Tem gigantes lá do outro Do lado. outro lado. Do outro lado do quê? Sim, do outro lado da... Êxodo, lá... Depois do dilúvio. Depois do dilúvio você encontra Mas é que, gigantes. de novo, vocês estão colocando Não, essa não, história de peraí, gigantes. vamos- Calma aí, aqui a sua pergunta, Tá. ela parte de um pressuposto que está equivocado. De novo, vocês estão falando de gigantes, sendo que a Bíblia já diz assim, ó, já tinha gigantes. Tá, deixa eu explicar uma coisa pro senhor. A questão do sexo, dos anjos fazerem sexo com as mulheres. Você não acredita que daí vieram gigantes? Não. Você acredita que... Não, porque o texto começa dizendo que já tinha gigantes. Ah, entendi. Não. Entende? Então já não, já agora vende um mudou pressuposto, tudo. Já Agora vende um pressuposto. Não, porque o que acontece? Que é o seguinte, isso que gerou gigantes. Mas nem é o nosso tema. O nosso tema é o seguinte, ó. Isso. O tema é o seguinte. Sexo. O nosso tema é o Mas seguinte, a explicação ó. é... A descendência de Caim perece no dilúvio. A descendência de Caim terminou. Pastor, o que ele tá querendo dizer, mas não vai funcionar, mas assim, se anjos ali se relacionaram com as mulheres, e se caso geraram gigantes, ele quer dizer o seguinte, depois do dilúvio ainda tem gigantes, então teria que ter necessariamente também Uma linhagem de alteração Caim. genética, Essa é a ideia. Mas Só que no parte de... texto que ele começou exato. já tinha Não, gigantes. já tinha. Então não dá. Mas, tipo Não dá. assim, vamos lá. A ideia de defender de sexo de anjos dessa alteração genética, desse cruzamento que se tornam gigantes. Esse que é um problema, porque, tipo assim, pra você provar a relação dos anjos e que já haviam antes, se torna um problema de você colocar como que 3,5 metros tem essa alteração genética. Mas Você onde entende? tem um- Humano com humano. Não, desculpa, Aonde tem um 3 ser metros. humano com 3,5 metros na Bíblia? Desculpa, 3 metros, né? É o máximo, né? Que foi Golias, né? É isso mesmo, né? 3 Então, metros então e meio. mas vamos lá. Gigantes tem até agora. 3 metros? Nós temos uma pessoa que tem 2,80 metros lá na Mas a China. questão dos Agora, gigantes, o pastor já respondeu, mas não vai é o resolver. tema, Não, não é o tema. não, Ó, é assim, tudo ó, bem. Já haviam gigantes na Terra. Tudo bem, você acredita que já E existiam. quando os filhos de Deus se deitaram com os filhos dos homens, Não foi caso desses geraram gigantes. caídos, Entendi. geraram seres caídos. Tem descendente de Caim após o dilúvio? Isso, é. Essa é a pergunta da Tem, mesa. tem. Não, mas Posso o seu falar? filho vai responder. Pode, claro. Vamos lá. Então a gente vai pra Gênesis 4, né? Sobre filhos da serpente e filhos da mulher. Não, Gênesis 4 é... Calma, Gênesis 3, Gênesis 4. Coabitou Aqui tá o ligado. Adão com Tá. Eva e ela engravidou. A E primeira aí pergunta. vocês estão dizendo que, na verdade, o pai não era Adão, mas era o Satanás. Essa descendência da serpente, Gênesis 3,15, são os filhos do diabo? Descendentes da serpente são aqueles que seguem a queda. Espiritualmente, correto? Exatamente, claro. Ou seja, todos... Em detalhe, todos nascemos na queda, correto? Todos. Quando Adão cai. Abel e Caim, entre aspas, se nasceram na queda, eles seriam filhos da serpente espiritualmente? Se eles nascem em pecado? Então, filhos da serpente espiritualmente significa caído. Isso, Então, isso que eu ia todos, explicar. de Adão Exatamente, pra frente, todo todos mundo é nós caído. somos caídos, todos certo? nós somos caídos. Espiritualmente, correto? Sim. Chegamos nesse ponto. Agora, em relação, eu creio nisso, eu creio na descendência espiritual nesse sentido também. Só que além, esse Não, que é o o senhor não ponto. crê, não. O senhor Não? crê Não, que não, não. teve relação sexual. Calma, eu creio nas duas coisas. É que Então você Como? tem que decidir, porque uma Não, coisa não, diz não, uma. não. É que assim, mano, você dizer assim, ó, Não. eu creio nas duas. Isso, Mas peraí, é difícil, Isso, é. não, Uma explica contradiz como. a outra. Não, Como o senhor contradiz. crê nas Não duas? contradiz. Não dá. Não contradiz. Deixa eu explicar pra você. A questão é, se os filhos são espirituais, correto? Como é que você interpreta a descendência física?
As duas coisas. Existe... Caim e Abel eram descendentes espirituais. A ou seja, os descendência dois. física de Caim. Só que pereceu Caim no era dilúvio. físico. A descendência física de Caim pereceu no dilúvio. Não adianta lutar contra uma Não, realidade. calma. Pereceu. Tudo bem, você tá defendendo isso, tudo bem. Eu não vou contra isso, que ela pereceu no dilúvio. Ou que ela continuou. Agora o debate é maior, porque a gente vai entrar em questão genética de como os gigantes vieram. Então, tipo assim... Mas a questão do gigante já foi resolvida, Eu entendi, irmão. mas qual que é o pressuposto? Se os gigantes vieram de Caim, você entende? Se os gigantes vieram de Caim e teve gigantes do outro lado, Mas você quem entendeu? tá dizendo que gigante veio de Caim, meu irmão? Qual texto? Não. Qual versículo? Me fala um versículo que tem. Calma. Isso. Esse debate, a gente tinha que voltar lá atrás. Por isso que eu quero dizer, a gente é Meu bom irmão, ó, remarcar vamos de lá. novo. Não, vamos lá. Por causa do ponto. Porque o tem irmão muitas- o irmão tá falando assim, ó. O debate é muito maior, tem muita coisa, mas essas coisas mínimas precisam Sim, de respostas e nós não temos. Claro, não, sim, claro que tem. Então vamos lá. Teve descendente de Caim após o dilúvio? Não. Descendente de Caim pode? Isso. Pode ser que não. Físico, o senhor disse que não. Não. Agora o senhor levou para o sim. espiritual. E não, espiritualmente sim, concordo. Tem até hoje, né? Sim. Os filhos do Uma Satanás. pessoa que nasce até hoje. exatamente. Agora, físico, se houve depois, eu baseando no pressuposto que os gigantes que teve essa alteração genética foi através de Caim, então fisicamente teve. Pastor César. E com qual texto o senhor entende que o sexo entre a Satanás e a serpente gerou um filho gigantesco chamado Caim? Qual é o texto que fala que o Caim era gigante? Que mostra que o Caim era gigante? É. Tem um versículo? Que mostra que Caim era gigante? É que o senhor não está defendendo Não, peraí, vamos lá. Não, que é... Vamos Gênesis 4. Não, calma aí. O senhor está defendendo que a palavra gigante, por algum motivo o senhor trouxe a palavra gigante aqui no debate, tá? E aí o senhor está dizendo que esses gigantes, eles são híbridos Isso. entre Satanás e a Eva. Ok. Você tem um versículo para apresentar? Que o Caim, por exemplo, o Caim tinha que ser gigante. Levando em conta a sua ideia, o Caim é o primeiro gigante. Você tem um versículo para mostrar? É o seguinte, vamos lá. Como a semente da serpente é a construção teológica, você vê vários pontos. Sobre Caim ser gigante, ser de outra... vamos dizer assim, fazer uma ligação para Gênesis 6, eu iria usar uma fonte extra-bíblica, seria o Targum, né, que é a tradução da Bíblia hebraica pro aramaico, você sabe disso, junto com os comentários rabínicos, você entendeu? Eu utilizar essa fonte, que a gente pode encontrar no Targum de Jonatas, né? Só que Peraí. é apenas inferência, calma aí, presta atenção, é apenas inferência. O Targum de Jonatas, Não, embora é de Jerusalém, é o de Jerusalém. nenhum Targum diz que Caim era um gigante. Não, calma. Nenhum. Vou te mostrar Nenhum. um aqui. Vou te falar o que Eu tá prefiro dizendo. trabalhar na Bíblia. Não, tudo Mas bem. se você quer citar o Targum, eu pesquiso aqui agora e já te mostro. Mas Pronto. nenhum diz que ele era gigante. Vou te mostrar aqui, ó. É isso, aqui, ó. O Targum do pseudo Jonatas mesmo, né? O Targum do pseudo Jonatas de Targum. Gênesis 4:1, olha o que diz aqui. Só pode procurar, se você quer achar aí pra... Não, já tem consultar aqui, junto. não precisa não, é só dar pra ele. Só lembrando que a sua resposta é: o Caim era gigante? Tudo Lê o bem, Targum. vamos ler. E Adão soube que sua esposa Eva havia concebido de Samael, o anjo da morte. Que no caso, Adão soube, né? Esse é o de Jonatas. E ela ficou grávida e deu à luz a Caim. E ele era como os de cima, e não como os de baixo. E ela disse: eu consegui um homem do anjo do Senhor. Aqui está dizendo que ele era como os de cima e não como os de baixo, e conseguiu do anjo do Senhor. A ideia é que a Mas relação sexual... onde que tá o gigante aí? Não. Não tem. Não, calma. Não tem. Não, qual que é o ponto? Você está entendendo. Ele é um gigante Não, intelectual. calma. Toda a Não, descendência é de isso. Caim. Ó, Deixa eu ler quatro. Em Gênesis 6, o cruzamento entre filhos de Deus e filho do homem geram pessoas híbridas, correto? É possível, mas não é o tema do possível. debate. Não, mas o que eu meu quero irmão. dizer, e aqui no Targum, que eu tô falando da relação extra-bíblica, né? Mostra que ele era como os de cima. Ele era parecido com os de cima e não como os de baixo. Você entendeu? Que ele veio dessa relação do anjo com ela, entendeu? Mostrando a hibridização. Um filho Não, e híbrido, aonde que ele era entende? gigante?
Então, Não tem. Se ele é gigante, se Pastor ele é Zé, anão, o você importante é que ele entendeu, Mas é não? que quem trouxe essa Não, questão de o senhor gigante entendeu. foi ele. Não, o senhor entendeu a então, ideia, presta atenção. Se o O Samuel ponto é o seguinte, Samuel é um anjo... ninguém escapa de Gênesis 4, onde a Bíblia diz que Adão se deitou com Eva, ela engravidou. Ah, pronto, Escapa eu não agora. respondi ela. Escapa Eu não daqui. respondi, né? Gabriel, Deixa eu dar a oportunidade pra vamos lá. responder. Gênesis 4? Você tem Uhum. aí o Targum, é isso? Isso. Ok. Ó, E você eu tem tenho outros também. Não, tudo bem. Vamos lá. Você tem o Targum aqui Uhum. e você tem Gênesis 4, versos 1 aqui. Pronto. Você decide com o que você fica. Não, tudo bem. Agora eu vou Gênesis falar. 4 Pronto, eu vou falar Gênesis 4 agora. diz que quem gerou Caim foi Adão Vou falar. e Eva. E agora tem o Targum Tá. dizendo Tá. outra coisa. Ó a resposta... Com qual você fica? Tá. Essa é a questão. Tá, não, tudo bem. Ó a resposta de Gênesis 4. Quando você pega o texto, Gênesis 4 diz: E Adão conheceu Eva, sua mulher, correto? E ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: Alcancei do Senhor do varão. E deu mais à luz a seu irmão Abel, correto? E diz e depois. E depois. Esse depois em hebraico Só que é esse tornar depois de um tempo. Tornar, acrescentar. Exato. Mais tarde. Isso. Você entendeu? Agora o que acontece? Primeiro vamos questão de gêmeos e depois vamos questão da gravidez. Primeiro argumento sobre questão de gêmeos. Mas eu não falei, ó, minha pergunta não foi sobre Gênesis 4, gêmeos, sim, nem sim, sobre Gênesis 4. gravidez. A minha Gênesis pergunta 4. foi a paternidade. Sim, paternidade. A Bíblia diz que Vamos o lá. Adão se Me deitou com prova ela e ela paternidade. concebeu. Deixa eu explicar. Pastor, Ó, não me quando a gente provou. pega Mateus 1,16, diz assim, presta atenção. E Jacó gerou a José, certo? Certo. Marido de Maria, certo? Da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Correto? Mateus Jacó 1,16. gerou a José, José é marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo, correto? Tá escrito isso. Mateus 1,16. Quando você lê Certo. isso, você tá lendo assim, ó, você vê que Jacó gerou Jesus de Maria. Se você ficar com esse texto dessa forma, e você for interpretar ele, calma aí, presta atenção. Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. O que eu quero dizer? Se você pegar esse texto dessa forma, e você não mergulhar nele, e você pegar a história do Evangelho, e ver que o Espírito Santo pairou sobre Maria, você vai falar, José é o pai de Jesus, correto? Só que José não é o pai de Jesus. E eu quero fazer essa analogia em comparação a Gênesis. Mas lá fala que ele se coabitou? Que ele coabitou? Aqui fala que José coabitou com Maria? Não fala. Então, não, tá mas... bom. Não, Então, não, acabou. Depois de Calma conceber aí. Jesus, sim. Calma, essa é uma parte. Segunda questão. Isso aqui é a parte apenas para fazer uma Analogia. Então, uma mas analogia essa para parte já não serve. Porque o texto de Adão diz que ele coabitou com Eva, Tudo meu bem, Deus. mas Deus. calma aí. Diz que coabitou. De uma coabitação veio 2 filhos, correto? Não. Não. Ali não foi coabitar novamente. Você sabe que no versículo seguinte fala, e Então, tornou Adão A conhecer discussão novamente. se eles são gêmeos é uma boa conversa, Uma mas boa- não é o tema aqui. Sim. Mas ele deitou com ela e ela teve Caim. Esse é o Tudo ponto. bem. Se são gêmeos. Vamos pressupor que são gêmeos. Podemos pressupor isso? Não, podemos supor, mas é que ainda pior. A gente pega Thomas Koch, pega Calvin. Não. São gêmeos, correto? Porque a ideia é um concebimento e nasceu esses 2, correto? Não, é que assim. E depois ela Então- tornou a vamos lá. E depois deu à luz Abel, tal. Sim. É possível que pode ser gêmeos, mas não. A questão minha é a paternidade. Não, tudo bem. Agora vamos lá. Como eu interpreto o Gênesis 4? À luz de Gênesis 3. Qual que é a explicação sobre isso? Primeira coisa, quando a gente vê sobre Gênesis 3, eu pressupondo que as 2 descendências ali foi o sexo com a serpente e o sexo com Adão. Que não e aparece sexo tudo com bem. ninguém no texto. Eu volto a dizer. Você tem questão metafórica, você tem questão literal, você tem uma construção. Eu volto a Ali dizer, não vamos... tem nenhuma metáfora sexual. Ó, Mas eu- como não nem- tem? calma, Eles estão eu nu, citei pastor César. Estão fazendo o quê nu, pastor César? Abriu os Eu olhos, citei a pastor questão- César. O senhor não Pastor- quer admitir que tem sexo, é Não, diferente. não, calma, Mas não, eles viram não que é estão isso. nu, pastor Não, César. Pastor Ele Gladys. estava Não, nu. não. Peraí, Pastor Gladys, mas pastor Gabriel, O vamos que é lá. que faz Só um um homem e uma mulher Calma, nu, pastor calma, César? Mantenha Meu calma, Deus. pastor Gladys. Vamos É ao que o seguinte. pastor César quer deturpar o texto, dizendo que Ele não Não, quer não. deturpar o Gênesis texto. 3 Ele não tem. quer deturpar o Eles texto. viram nu. Ele não, Pastor Gladys. na verdade, você Aí tá ele com- não quer ele não quer deturpar o texto, irmão. Ele não tá querendo Pastor César não quer aceitar. Pastor Miúdo. Eles Pastor César, cumpriram. vamos marcar o senhor, tudo Miúdo, bem? Gabriel, Miúdo. Pastor, vamos lá. Não vamos perder a educação, senhor. Uma pessoa educada, calma. Vamos lá. Agora,